Dizer para vocês, irmãos, em nome de Jesus, Jesus está voltando, e nós temos que estar preparados para com isso. Só que você, meu irmão, e você, minha irmã, talvez você pense assim, mas Jesus está voltando, ele pode segurar um pouquinho mais, porque ainda não vivi os meus sonhos, eu não vivi os meus projetos, eu não vivi os meus propósitos. Muitas das vezes você pode estar pensando isso, mas eu quero dizer para você que, independentemente dos seus projetos, dos seus propósitos, tem algo muito melhor, muito maior, que você não sabe, que você não conhece, que Deus tem preparado para mim, que Deus tem preparado para você. Os seus planos, seus projetos são terrenos, são terráqueos, são aqui da terra, mas Deus tem coisa muito maior e muito melhor para mim e para com você. Então você pode pôr isso no seu coração, mas dá tempo, dá tempo, dá tempo. A Bíblia diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Nós temos que buscar a Deus em primeiro lugar, nós temos que colocar Deus em primeiro lugar, porque aí tudo aquilo que você almeja, tudo aquilo que você busca, tudo aquilo que você clama, vai acontecer ainda nesse tempo. Nesse tempo ainda você vai poder desfrutar, creio eu, as promessas que Deus tem sobre a sua vida. Mas estamos aguardando a vinda do Yeshua HaMashiach, a vinda daquele que é e pode todas as coisas. E eu acho tão interessante, amados. Não sabia, não sei que louvores vão entoar aqui, não vão, eu não sei disso. Eu não sei. Mas eu comecei a buscar a palavra do Senhor, para trazer uma palavra para a igreja. E aí eu vejo a confirmação da palavra de Deus, através do texto que Deus me deu, diante de tudo que você já ouviu. O que você já ouviu aqui, Deus vai confirmar tudo isso agora, em nome de Jesus. Eu estava orando ao Senhor, eu estava buscando ao Senhor, que Deus falasse uma palavra no meu coração, para que eu pudesse transmitir à igreja, e a palavra veio, já está desde o início aqui, ela está aqui. Está assim. Preste atenção, Deus me deu alguns textos, e eu vou ler esses textos para você, para depois chegar na palavra. Mas olha os textos que Deus me deu. Se encontra no livro, eu vou ler alguns versículos, talvez não numa sequência, mas eu vou falar quais são. Que se encontra no livro de Mateus, capítulo 24, a partir do verso 6. Livro de Mateus 24, a partir do 6. Eu vou ler do 6 ao 14 e assim sucessivamente. Amém? Vocês querem ouvir a voz do Senhor? Então abra sua mente, abra o seu coração, abra os seus ouvidos, para que Deus possa falar ao seu coração. Irmãos, põe algo no seu coração. Essa palavra é para mim. Essa palavra é para você. É para você. Não é para quem não está aqui. Essa palavra é especial para você. Amém? Repita comigo, essa palavra é para mim. Amém. Em nome de Jesus. E diz assim a palavra do Senhor, livro de Mateus, capítulo 24, a partir do 6. Ouvireis falar de guerras e de rumores de guerra. Atenção, que isso não vos perturbe, porque é preciso que isso aconteça, mas ainda não será o fim. Levantar-se-ão nação contra nação, reino contra reino, e haverá fome, pestes e grandes desgraças em diversos lugares. 8. Tudo isso será apenas o início das dores. Então sereis entregues aos tormentos, matar-vos-ão, e sereis por minha causa objeto de ódio para todas as nações. Muitos sucumbirão, trair-se-ão mutuamente, e mutuamente se odiarão. Levantar-se-ão muitos falsos profetas, e seduzirão a muitos. E ante o progresso crescente da iniquidade, a caridade de muito esfriará. Entretanto, aquele que perseverar até o fim será salvo.
Este evangelho do reino será pregado pelo mundo inteiro para servir de testemunho a todas as nações e então chegará o fim. Mateus 24, 22. Se aqueles dias não fossem abreviados, criaturas alguma escaparia. Mas, por causa dos escolhidos, aqueles dias serão abreviados. 27. Porque como um relâmpago parte do Oriente e ilumina até o Ocidente, assim será a volta do Filho do Homem. 30. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todas as tribos da terra baterão no peito e verão o Filho do Homem vir sobre as nuvens do céu, cercado de glória e de majestade. Ele enviará seus anjos com estridentes trombetas, e juntarão seus escolhidos dos quatro ventos, de uma extremidade do céu à outra. 35. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. Quanto àquele dia e àquela hora, ninguém o sabe, nem mesmo os anjos do céu, mas somente o Pai. 37. Assim como foi nos tempos de Noé, assim acontecerá na vida do Filho do Homem. Nos dias em que precederem o dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E os homens de nada sabiam, até o momento em que veio o dilúvio, e os levou a todos. Assim será também na volta do Filho do Homem. 2 homens estarão no campo, um será tomado e o outro será deixado. 2 mulheres estarão moendo no mesmo moinho, uma será tomada e a outra será deixada. Vigiai, pois, porque não sabeis a hora em que virá o Senhor. Sabei que, se o pai de família soubesse em que hora da noite viria o ladrão, vigiaria e não deixaria arrombar a sua casa. Por isso, estai também vós preparado, porque o Filho do Homem virá numa hora em que menos pensardes. Que palavra! O Senhor já está falando. Tem a ver com o que nós estávamos ouvindo, louvando, adorando ao Senhor até agora? O Senhor está falando que Ele está vindo, que Ele está preparando a cada um de nós, justamente para quê? Para que a igreja seja arrebatada, para que a igreja tenha um encontro com Deus, para que a igreja saia desse mundo natural e vai entrar num mundo espiritual, aonde a glória do Senhor vai ser manifestada na nossa vida. Mas o Senhor tem falado aos nossos corações, o Senhor tem mostrado para nós que Ele está vindo. E o que é que nós precisamos fazer? Nós precisamos nos preparar. E aí Deus me deu a palavra. Quando Deus me deu a palavra, eu não tinha entendido o contexto geral do que Ele queria dizer. E aí então Ele me deu a parábola das 10 virgens. E aí eu entrei na parábola das 10 virgens, comecei a ler e observar, mas ela está num contexto muito maior, que é a preparação dos nossos corações, das nossas vidas, para que o Rei da Glória venha, para que Ele venha nos buscar. E aí então eu entendi, porque o Senhor me deu esse texto e eu tive que voltar lá atrás para entender o contexto que Ele estava dizendo. E Jesus, Ele está voltando e Ele quer nos preparar. E Ele trouxe uma parábola maravilhosa, que nós precisamos entender essa parábola, para que nós possamos estar preparados, para que quando chegar o Messias, o Yeshua HaMashiach, quando Ele chegar, nós estejamos preparados. Porque o desejo dEle é que todos nós subamos com Ele.
O desejo dele é que não se perca nenhum, que nenhum fique. Então, nós temos a possibilidade de todos nós subirmos. Mas para isso, nós vamos ver o que ele diz agora, na parábola das 10 virgens. E a parábola das 10 virgens diz assim: o Senhor Jesus ensinando, porque quando ele trouxe todo esse estudo que eu falei, esse ensinamento nos versículos anteriores, ele estava ensinando aos seus discípulos. Ele estava orientando aos seus discípulos. E ele continua falando aos seus discípulos. Tem discípulos de Jesus aqui? Somos todos nós somos discípulos de Jesus. Então, essa palavra é para mim. Essa palavra, ela é viva e ela é eficaz. E ela tem que produzir os frutos para a qual ela foi ministrada aos nossos corações. E a palavra do Senhor diz, Mateus 25. Então, o reino do céu será semelhante às 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar com o noivo. 5 dentre elas eram nécias e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo, sai ao encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e a vós outras. Ide antes aos que o vendem e comprai-o. E saindo elas para comprar, chegou o noivo. E as que estavam percebidas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora. É uma palavra profunda, é uma palavra que nos chama a atenção, que nós precisamos vigiar e nos preparar, porque ele encerra dizendo: não sabeis nem o dia e nem a hora. Nós cremos no arrebatamento, mas nós temos observado que muitas pessoas estão sendo recolhidas. Falei hoje pela manhã, aonde a nossa querida irmã Nelly, há um mês atrás, no período da manhã, ela estava sentada ali no fundo, há um mês atrás. E hoje ela já não está mais conosco. Hoje ela já está na glória juntamente com Deus. E eu creio que existem várias formas de arrebatamento. Vai haver um arrebatamento que Jesus diz que todos nós subiremos. Mas enquanto isso não chega, pessoas estão sendo arrebatadas, pessoas estão sendo tiradas dos seus lares, da sua casa, da sua família, por uma enfermidade, por uma doença, por N situações, mas as pessoas estão partindo. Mas o mais importante de tudo isso é como é que as pessoas estão partindo, para onde é que essas pessoas estão indo. E isso é de fundamental importância para comigo e para com cada um de nós. E aí então a gente vê a parábola dessas 10 virgens. E aí então a gente começa a nos colocar no lugar dessas parábolas. A gente tem que colocar a nossa vida, quem nós somos, quem representa as 10 virgens, para a gente poder entender. As 10 virgens da parábola somos nós, a igreja. Lâmpadas
representa a palavra de Deus. Porque diz no Salmo 119, 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Quem é o noivo? Jesus. Quem é o azeite? O Espírito Santo. Ou seja, nesta parábola, se nós nos colocarmos nela, nós vamos observar que a igreja, que é as virgens, elas tinham a palavra nas mãos. Ela tinha as palavras nas mãos, porque ela tinha a lâmpada, e ela tinha as palavras. Então, todas elas tinham a palavra. E diz que o noivo viria, e elas tinham que se preparar para a vinda do noivo. Elas tinham que se preparar para a vinda do noivo. E aí, então, cada um tinha a sua porção, cada um tinha a palavra. E esta palavra era tudo aquilo que elas necessitavam. Só que a Bíblia nos ensina, a Bíblia nos orienta, que havia 5 prudentes e 5 nécias. O que é prudente? Prudentes são pessoas que se preocupam com o amanhã. Pessoas que não estão preocupadas somente com o dia de hoje. Pessoas que muitas das vezes planejam, projetam, buscam a Deus em todas as áreas da sua vida. Como eu disse, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos acontecerão, acrescentarão. Então, a pessoa prudente é uma pessoa esperta, é uma pessoa ligeira, que não está preocupado somente com hoje, mas está preocupado com amanhã. Não gasta tudo que ganha. Ela se preocupa com amanhã, porque amanhã como é que pode ser? O que é que vai acontecer? Nós não sabemos. Então, nós temos que gastar com o que é pão. E sempre ter uma reserva, que é diferente de uma nécia. Uma pessoa nécia gasta tudo que tem. Uma pessoa nécia, ela recebe o seu salário e ela gasta tudo, ela não se preocupa com amanhã, ela não faz uma pequena poupança, ela não se preocupa em projetar, em planejar nada. Ela vive o hoje e pronto, amanhã é um outro dia. E como será o amanhã? Então nós, como homens de Deus, nós temos que ser prudentes. Nós não podemos ser pessoas nécias. Nécias são pessoas que não têm planejamento, pessoas que não se preocupam, só estão preocupadas com o seu ser e não com as outras pessoas, pessoas que olham somente para dentro de si, não olham para Deus, não olham para as pessoas, não olham para o lar, não se preocupam com as coisas do lar, não se preocupam com as coisas da casa. São pessoas nécias, que só estão preocupadas com ele próprio, com si próprio. Então, isso são pessoas nécias. E a Bíblia tem nos ensinado, a Bíblia tem nos orientado através da palavra de Deus. E cada uma dessas pessoas, ela tinha as lâmpadas que representam a palavra de Deus. Mas qual é a diferença? É que muitas daquelas nécias viviam como o amanhã, não se preocupe com o amanhã não, só vive o dia de hoje. As prudentes não. Mas por quê? Porque elas tomavam como base a palavra de Deus. E ali a gente vê que aqui o azeite o que é? É o Espírito Santo. E o Espírito Santo é o que não pode faltar nas nossas botijas, em nós. Não pode faltar, porque o Espírito Santo é o combustível que nós precisamos para andar de fé em fé, de glória em glória. As nécias não tinham o Espírito Santo. As nécias estavam preocupadas somente com a letra. Mas a Bíblia diz que a letra mata, mas o Espírito vivifica. As pessoas nécias não se preocupam com a palavra de Deus. Entra por aqui e sai por aqui. Elas não guardam a palavra no seu coração. Ela não tem entendimento e discernimento da palavra de Deus. Então, falta ali o quê? O azeite. O azeite é a presença do Espírito Santo em nós, para nos convencer do mal e do pecado, para nos ajudar, nos fortalecer. O Espírito Santo, ele é Deus, ele é o socorro bem presente no momento da tribulação, no momento da angústia. Então, nós temos que ser homens e mulheres prudentes a Deus, para que nós possamos viver o melhor de Deus, não como pessoas nécias, pessoas que conhecem a palavra, conhecem Deus, somente de ouvir falar, mas não de contigo andar, não tem compromisso com Deus, não tem compromisso com a família, não tem compromisso com a igreja, não tem compromisso consigo mesmo, porque nem de si cuida.
Nós temos que cuidar de nós temos que verdadeiramente saber quem nós somos. Você é o templo do Espírito Santo, eu sou o templo do Espírito Santo. Então uma pessoa nécia não cuida do corpo, não vai no médico, não se preocupa com nada. Mas quando chegar a notícia, vai fazer um exame, agora já não dá mais tempo. Ah, se eu pudesse, não pode mais. Porque muitas das vezes a enfermidade chegou, acometeu, se enraizou e depois para tirar. A pessoa prudente, ela faz os exames. A mulher prudente faz os seus exames. De ano em ano, vai lá, visita o médico. Quem é que gosta? Ninguém gosta, mas tem que ir. O homem tem que ir. Porque isso é ser uma pessoa prudente. Isso é uma pessoa entender a importância que ele tem. Porque quando chegar a notícia mal, ele está bem. Porque aconteceu isso, mas organicamente a pessoa está bem. Eu estou falando numa área da saúde, mas tem tantas áreas que você possa entender que você tem que ser uma pessoa prudente. Você tem que estar se preocupando, cuidando, amando, dando valor ao que tem valor. O nécio não dá valor ao que tem valor. Então nós precisamos entender justamente isso. E é justamente isso que aconteceu. E aí você pega esse texto e a Bíblia diz que o noivo se atrasou. O noivo se atrasou. E quando atrasou o noivo, o que aconteceu? As virgens, elas adormeceram, porque já era tarde. O casamento ia ser de tarde para a noite. E elas adormeceram. E quando elas adormeceram, por quê? Porque o noivo atrasou. Então, elas estavam dormindo. E é tão importante, irmãos, nós pensarmos e entendermos. Nós não podemos dormir. Nós não podemos dormir. Você não pode estar adormecido. Você não pode dormir. A Bíblia diz, desperta, tu que dormes, e a luz do Senhor brilhará no seu caminho. Deus quer nos despertar. Um homem despertado, uma mulher despertada, ela tem noção de tudo aquilo que está acontecendo ao seu redor, de tudo aquilo que está acontecendo no seu lar, de tudo aquilo que está acontecendo na sua casa. Então, uma pessoa despertada, ela está observando, está plugada, está ligada em tudo que está acontecendo. Mas o noivo demorou, atrasou, e elas dormiram. E muitas das vezes, eu me questiono, mas por que o noivo atrasou? Porque muitas das vezes, irmão, o Espírito Santo fala ao meu coração, que o noivo atrasou de propósito, porque nem todas estavam preparadas. E aí, então, é uma oportunidade, é uma chance que Deus está dando para que a igreja se posicione. É uma chance que Deus está dando novamente para a igreja se posicionar, buscar ao Senhor enquanto se pode achar, invocar o seu nome enquanto Ele está perto. Então Deus atrasou, o noivo atrasou, mas justamente para quê? Dando uma chance, dando uma oportunidade para que a igreja se posicione. Aquelas que estavam prudentes, aquelas que estavam fazendo, que estava acontecendo, glória a Deus por isso. Mas as nécias estavam adormecidas, as nécias estavam longe, não se preocupava com nada, mas eu vejo que Deus, Ele ama, e Ele sempre está dando uma nova chance, Deus está sempre dando uma nova oportunidade para cada um de nós. Aquele que pensa estar de pé, vigie, para que não caia. Nós temos que ser vigilante, nós temos que estar preocupado, nós temos que enxergar as coisas, porque Jesus está voltando, num piscar de olho Ele vem, e quando Ele chegar, como Ele vai te encontrar, como Ele vai me encontrar. Será que nós subiremos na primeira? Será que nós não estamos adormecidos? Será que nós verdadeiramente estamos prudentemente aguardando a vinda do Senhor? Então é algo que nós precisamos nos preparar. Preparar é algo importante para nós. Então nós temos que buscar a Deus, buscar as verdades do Senhor, crer na palavra de Deus, para que Deus possa estar falando aos nossos corações. Porque você precisa viver, irmãos, em nome de Jesus, o que Deus conquistou na cruz do Calvário. Você precisa viver o melhor de Deus. Mas não vive por quê? Porque muitas das vezes nós estamos adormecidos, nós estamos dando valor ao que não se tem valor, nós estamos buscando o que não precisaria buscar, nós colocamos toda a nossa
nossa força, toda a nossa saúde, nós colocamos todo, sabe, o nosso empenho, o nosso tempo em coisas que muitas das vezes não agregam nada. Não agregam nada. Pessoas muitas das vezes estão tão focadas neste mundo, presas neste mundo, em tantas situações. Pessoas, sabe, que se desdobram, é hora extra, trabalha. A vida é um trabalho. E muitas das vezes se esquece que Deus dá os seus quando dormem. Então não adianta a gente, sabe, se esmerar, lutar tanto para conquistar o quê? Eu preciso conquistar uma casa, pastor. Eu preciso conquistar um veículo, pastor. Eu preciso conquistar minha casa própria, pastor. Eu creio, isso é importante, e todos nós temos que lutar para conquistar isso mesmo. Mas nós não podemos fazer isso que nos afaste da presença de Deus. Nós não podemos permitir que isso nos afaste do Senhor Jesus, porque as pessoas lutam para conquistar os seus sonhos, seus projetos, seus propósitos, conquistam, perde a saúde, perde muitas das vezes a saúde, com tantas horas extras, pessoas que muitas das vezes, hoje uma irmãzinha me procurou, falou que o filho dela está trabalhando tanto, que esqueceu até a idade que tem, não se lembra da idade, é um jovem, de tanto trabalhar. Então imaginou como está a mente das pessoas, e o mundo é isso, o mundo é cada vez mais exigindo da gente, e cada vez mais você se empenhando, e deixando as coisas importantes para o lado. O que adianta ganhar o mundo e perder a sua família? O que adianta ganhar um carro, ganhar uma promoção, ganhar tudo aquilo, e perder os seus filhos? Não adianta nada. Então nós temos que dar valor ao que se tem valor. Então nós temos que buscar, como pessoas prudentes, buscar o reino de Deus, buscar as coisas de Deus, porque Deus ele vai te acrescentar, irmão, em nome de Jesus. Você pode ficar preocupado, que Deus, se Ele prometeu, Ele cumpre. Mas de que jeito? Não é você se matando, não. Porque se você se matar, querido, não vai ter jeito. Uma vez eu falei, né, eu ia trabalhar, estava indo para o meu trabalho. Nessa época eu deveria ter uns 25 anos, 26 anos, e eu tinha um Fusca, e eu estava no meu Fusca andando assim, aí eu parei na Avenida do Estado, aí parou uma Mercedes do meu lado, carro lindo, maravilhoso. E ali então eu olhei assim, olhei para o homem, falei, Senhor, eu queria tanto um carro desse, mas eu não queria com essa idade, eu queria ter isso aqui antes, para me aproveitar juntamente com meus filhos, com a minha família. Eu não queria estar velho, já não poder aproveitar mais a vida. Aí pronto, você tem abastança, tem dinheiro, tem tudo, mas para quê? Você não aproveita mais, não tem mais condições. Então, tudo tem o tempo de Deus. Coloca Deus em primeiro lugar, que você vai ver Deus abrir porta onde não tem porta. Deus vai trazer à existência aquilo que não existe. Deus vai alegrar o teu coração. Você pode pôr paz no seu coração, porque nós temos um Deus que a palavra diz que Ele é galardoador, ou seja, Ele é um Deus presenteador, e Ele quer presentear cada um de nós. Quando você menos espera, Ele faz conexão. Quando menos espera, Ele te abre uma porta de emprego. Quando você menos espera, você já foi promovido, você está avançando, você está conquistando, e de repente aquilo lá surge uma oportunidade, sabe? Aquela oportunidade que Deus faz acontecer para você, e você está ali esperando, pronto, para comprar, para fazer, para realizar e para conquistar. Mas por quê? Porque Deus, Ele faz isso, Ele pode todas as coisas, mas que isso não seja no nosso coração o objetivo final é adorar a Deus, é buscar a Deus, colocar o reino dEle dentro do nosso lar, dentro da nossa casa. Não adianta conquistar tudo e você não ter paz dentro do seu lar, você não ter paz dentro da sua casa, não adianta nada, porque você conquista, muitas das vezes você tem muito dinheiro para comprar o quê? Uma cama king, grandona, maravilhosa, mas compra o sono? Não compra. Muitas das vezes você pode comprar os melhores remédios, mas não compra a saúde. Então nós precisamos entender que Deus vai nos dar tudo aquilo que nós necessitamos. E tudo que nós temos com Deus é maravilhoso, porque se Deus nos deu, é presente de Deus. É presente de Deus para conosco, e por isso que nós temos que ser pessoas prudentes, pessoas que reconhecem a grandeza de Deus, reconhecem que nós não somos nada, mas a misericórdia do Senhor nos alcançou para nos abençoar, para nos alegrar, para nos renovar.
Então nós precisamos ter pessoas, o espírito de gratidão a Deus. Irmão, tantas pessoas Deus poderia chamar tantas pessoas, Ele abençoa tantas pessoas, abençoou a mim, abençoou a você, hoje você está aqui, hoje você tem sonhos, você tem projeto, você tem propósito, mas eu quero dizer para você que tudo isso é importante, eu concordo que é importante, mas o mais importante é Deus na sua vida, o mais importante é a presença de Deus, coisa que as nécias não tinham isso, pessoas nécias não valorizam o que tem valor, prefere ter do que ser, quer ter, mais, e não são homens de Deus, não são mulheres de Deus, não são um bom marido, não são um bom esposo, não são bons filhos, não são um bom cristão. Como Deus vai abençoar? Como Deus vai abençoar? Porque o Senhor disse, se você buscar primeiro o reino e a sua justiça, Ele vai acrescentar tudo. E é muito importante a gente entender isso. Então, nós precisamos imaginar, hoje, nesse exato momento, chegou a palavra de Deus, e você confiar no seu coração, é a palavra de Deus que Deus está falando para você. Se você soubesse que Jesus viria sábado que vem, Jesus chega sábado que vem, um anjo me contou que Jesus vem sábado que vem, o que você faria? O que você faria? Para você meditar. O que você faria se você tivesse a certeza que Jesus viria sábado que vem? E Ele vem num piscar de olho. Você está pensando? O que você faria? Será que você estaria como as virgens prudentes ou as virgens nécias? Será que você mudaria a sua forma de ver o mundo, preferindo dar valor à sua família, à sua igreja, aos seus amigos, aos seus parentes? Será que você mudaria a forma de pensar, preferindo ser do que ter? Será que você acharia mais tempo para curtir seus filhos, curtir sua esposa, ou curtir o seu marido? Será que você abriria mão de ficar sem o seu celular para ficar mais tempo com a sua família? Mais tempo orando, buscando a Deus? Será que você faria isso? Essas são perguntas que nós precisamos fazer. Será que você iria na casa daquela pessoa que você está magoado com ela, que ela te entristeceu, ela fez uma fofoca, ela falou de você e ela te entristeceu? Será que você iria na casa dela para se acertar com ela, para se ajustar com ela? Afinal de contas, sábado está chegando e Jesus está voltando, e aquele que tiver pecados não subirão. Será que você faria alguma coisa nesse sentido? Será que você iria dar valor ao que tem valor? Então Deus, Ele nos chama a nossa atenção, mas Ele não diz o dia que Ele vai chegar, mas Ele diz que nós temos que estar preparados. Então, meus amados irmãos, meus queridos, ouçam o que o Espírito Santo está falando a vocês. Amem, perdoem, se acertem, se ajustem. Se a nossa querida irmã Nelly soubesse que ela iria embora uma semana antes, o que ela teria feito? Se você soubesse que Jesus vem no sábado, o que você faria hoje? É algo para se pensar. E é justamente isso que Deus nos chama a pensar. Eu tenho que pensar nisso, irmão. Você tem que pensar nisso. Nós temos que pensar nessas coisas, porque num piscar de olhos, a Bíblia diz, eu li, assim como no tempo de Noé, se casavam, se amavam, se davam em casamento,
passeavam, comiam, bebiam, iam nos teatros, fazia tudo. Mas até o momento em que Noé entrou na arca, mudou tudo. Então, o que nós temos que pensar, irmãos? Nós temos que viver, sim, viver o hoje, buscar o hoje, clamar ao Senhor, buscar a Deus enquanto se pode achar, se ajustar, se acertar. Deus deu uma nova chance ao Trump. Vocês acreditam nisso? Que ele recebeu uma nova chance, uma nova oportunidade? Há 3 meses antes, um pastor revelou ele. E tem um pastor revelando ele, falando justamente o que aconteceu. Que ele estaria num comício, iam fazer um atentado contra ele, e iriam dar um tiro nele, a bala iria estourar os tímpanos dele, e ele iria se ajoelhar. E aí pegaram todas essas imagens e colocaram, está na internet, você pode jogar que você vai ver, ele se ajoelhando, porque Deus está tratando ele, Deus está tratando ele. Então eu acredito que ele era uma das virgens nécias, mas Deus está dando uma chance, Deus está dando uma grande oportunidade para ele reconhecer a Deus. Às vezes precisa acontecer alguma situação para as pessoas reconhecerem. E nós precisamos ser ouvintes da palavra de Deus. Vocês estão ouvindo a palavra de Deus. E o Senhor está dizendo, prepara-te, prepara-te, prepara-te a tua casa, prepara-te o teu coração, para que você possa, num piscar de olho, você possa ir a um local que Deus tem clamado para nós vivermos eternamente. Então, aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo está falando às igrejas. Então, a igreja precisa entender que nós precisamos, cada vez mais, estar vigilante. Quando a gente fala de virgem, eram donzelas. Né? Tem texto que fala virgens, mas eram donzelas. E essas donzelas, elas tinham um papel importantíssimo na vida das pessoas. Num casamento, porque nós estamos falando de uma bodas. Bodas é um casamento, onde o noivo vem para casar-se. Com quem? Com a noiva. E quem é a noiva? A noiva é a igreja. E aí, então, o noivo ele está demorando um pouco, porque ainda tem pessoas, que é a igreja, que precisa se preparar, que precisa reconhecer quem é Jesus. Buscar ao Senhor, ter intimidade com Deus, para viver tudo aquilo que Jesus conquistou. Então, irmãos, em nome de Jesus, nós precisamos nos preparar, nós precisamos estar atento ao que está acontecendo. Nós precisamos, no nosso tempo, a gente tinha o jornal numa mão e a Bíblia na outra. Hoje você pode entrar aí, né, nesses grandes mídias de comunicação, observando lá e observando a Bíblia. Você vê tudo que a gente está vivendo aqui, nós não lemos aqui na Bíblia? Tudo isso está aqui. Para que, quando Jesus voltar, a gente não dê mais desculpa. Talvez o Senhor não tenha mais desculpa para nós. Não tem mais desculpa. Porque o Senhor está falando. O que está faltando, muitas das vezes, é o óleo. É o Espírito Santo. É o Espírito Santo que faz a diferença. E nós temos que clamar, chamar a presença do Espírito Santo, para que o Espírito Santo renove a nossa mente, o nosso coração, para que o Espírito Santo nos dê graça, nos dê sabedoria, nos dê inteligência, para poder conduzir tudo aquilo que Deus tem para conosco. Se você não tem sabedoria, o Senhor fala, peça a mim, a Deus, e Ele vai te dar livremente sabedoria no agir, no falar, no pensar, sabedoria para exercer uma profissão, sabedoria para exercer tudo aquilo que Deus tem para você, para ser um homem de Deus, uma mulher de Deus, ser feliz em todas as áreas. Então nós temos que buscar do Senhor essa sabedoria, mas essa sabedoria ela vem com o quê? Com o Espírito Santo. Não adianta, irmãos, a pessoa que não tem o Espírito Santo não consegue andar, não consegue caminhar, ela conhece somente de ouvir falar, mas a palavra não produz os efeitos dentro da sua mente, dentro do seu coração. É simples, é simples. Vocês se lembram quando Pedro e João estavam ali, eles foram cheios do Espírito Santo, houve o dia de Pentecostes, eles passaram ali em frente à igreja de Formosa, e ali tinha o quê?
Ali tinha quem? Um homem pedindo esmola. Então, anteriormente, eles não podiam dar nada. Não podiam dar nada, talvez poderiam dar uma moeda para aquele homem que pediu a esmola, somente isso. Mas depois que eles foram cheios do Espírito Santo, ele mesmo diz, eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas o que eu tenho eu te dou, em nome de Jesus, levanta e anda. E aí então estendeu as mãos, levantou a mão dele, e ele foi curado, levantou ali andando, glorificando o nome do Senhor. Mas por quê? É a presença do Espírito Santo na vida desses homens, e a gente vê onde o Espírito Santo está, as coisas acontecem, mas muitas das vezes nós estamos negligenciando a presença do Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que nos convence, é o Espírito Santo que trabalha, que opera em nós. E se nós não buscarmos a presença do Espírito Santo, nós vamos ser pessoas normais, pessoas nécias, que conhecem somente de ouvir falar, mas de não contigo andar. Conhece simplesmente a palavra. Você conhece, você lê, você sabe, mas a palavra não produz os efeitos na sua mente e no seu coração, porque não tem mudança, não tem transformação. E a palavra ela é viva, Jesus é o verbo, e o verbo se fez carne e veio morar entre nós, e Jesus é a palavra, e quando a palavra entra em nós, ela muda qualquer situação. Então nós temos que crer, buscar ao Senhor de todo o nosso coração, nós temos que estar preparados para a vinda do Messias. Então, irmãos, em nome de Jesus, o que faltou para essas nécias, o que faltou? O azeite estava se apagando. Mas as outras não, elas buscavam de que forma? O azeite, orando, clamando na casa do Senhor, com compromisso com Deus, orando no seu quarto, lendo a palavra do Senhor, falando para Deus, Deus, abre a minha mente para que eu possa entender a sua palavra, para que você possa viver um novo tempo. Então nós temos que buscar a Deus, irmão, e quando você buscar a Deus, Deus vai te capacitar, tudo aquilo que você quer conquistar, você e o Espírito Santo não tem para ninguém, porque o Espírito Santo é o combustível que você precisa para avançar, para conquistar, para que o seu sonho se torne realidade, para que o seu futuro seja o seu presente. Então nós precisamos disso, nós precisamos verdadeiramente, é a presença do Espírito Santo, é o azeite que faltou aqui, é o azeite que elas não tinham, que elas nem ligavam para isso. E aonde é que a gente busca azeite? É na casa de Deus, é na casa do Senhor, como vocês estão aqui. O azeite é a presença do Espírito, então é isso que você precisa. Deus está falando ao seu coração, Deus está falando a importância do Espírito Santo. Sem o Espírito Santo nós não podemos fazer nada. E é isso que Deus quer. Deus quer levantar uma igreja forte. Deus quer nos preparar. Deus não quer que nós sejamos homens e mulheres nécias, pessoas que não entendem. Não entende. Muitas das vezes a gente tem um rótulo de cristão, mas você se acha um cristão? Você acha verdadeiramente que você é um cristão? Se você acha que você é um cristão, é porque você está fazendo tudo aquilo que alegra o Espírito de Deus, e Deus coloca no seu coração. Mas muitas das vezes nós não estamos falhando, nós estamos faltando com Deus, e nós podemos falar que somos, mas na realidade, Deus sabe e nós sabemos. Por isso que Deus nos traz, muitas das vezes, para nos trazer uma reflexão. Como está? Se Jesus virar sábado, como você está? Você acha que você sobe? Você acha que você está fazendo o que tem que ser feito? Você acha que você está buscando o Senhor de todo o seu coração? Você acha que você coloca Deus em primeiro lugar na sua vida? Você tem vivido a palavra de Deus? Você tem amado? Você tem respeitado as pessoas? Você tem perdoado as pessoas? Porque se a gente não perdoa, o próprio Senhor diz que Cristo não está em nós. Se você não perdoa, as suas orações são totalmente aniquiladas, não passa do teto. Agora, se você tem um coração pronto a perdoar, independentemente, irmão, errar todo mundo erra. Todo mundo erra, eu erro, nós erramos, todos erram. Vós errais. Já falei a conjunção toda aí, eu, tu, nós, entendeu? E é justamente isso, irmãos, nós precisamos aprender com o Senhor Jesus, para que a gente possa viver. Talvez aquela pessoa que você não perdoa, é aquela pessoa que você mais vai precisar dela. Interessante essas coisas, né? Talvez a pessoa que você mais vai precisar é essa pessoa que você não perdoa. E aí então, perdoe.
Seja lá o que for, irmão. Então as pessoas deixam de avançar, deixam de conquistar, porque estão com o coração longe do Senhor. São pessoas nécias. Nécias. Pessoas que não conhecem a palavra. A palavra não entrou na sua mente, não entrou no seu coração. Não tem mudança, não tem transformação. E nós precisamos ter a nossa vida mudada, transformada, para que num piscar de olhos o Senhor venha. A gente vai com Ele, irmão, em nome de Jesus. E é algo poderoso, irmão, e é algo maravilhoso. É algo que você nem imagina o que Deus tem preparado para comigo, para com vocês. É um local que o Senhor diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, o que Deus tem preparado. Deus tem preparado algo tão poderoso, tão maravilhoso, mas não é 3 meses, não é 6 meses, não é um ano, é uma eternidade vivendo algo poderoso. Então, você vê o louvor, nós queremos voltar para a nossa casa, teve um louvor assim, não teve? Voltar para a nossa casa não é aqui não, irmão. A nossa casa, o Senhor já preparou para nós, é um local maravilhoso, poderoso, é um local que nós vamos viver eternamente com Deus. E vai ter muito trabalho lá, viu, irmãos? Está achando que é só anjinho, de uma nuvem para outra, porque a gente não tem o entendimento. Mas é um local poderoso, maravilhoso, é um local que você vai viajar nas galáxias. Eu imagino, eu viajo, quando eu começo a pensar essas coisas, eu vou viajando nas galáxias. Você vê um cometa, quanto tempo demora para ele voltar? Quanto tempo? São anos e anos e anos, e não consegue dar a volta. E aí Deus criou tudo isso, imaginou o que tem para a gente conhecer. E Deus preparou para nós, para a gente conhecer, para a gente, sabe, ser feliz num local maravilhoso, onde não vai ter doença, não vai ter enfermidade, não vai ter ranger de dente, não vai ter política, não vai ter ladrão, não vai ter nada disso. É um local maravilhoso e poderoso. Quem quer ir para esse local? Todos nós queremos. Sábado que vem, está fechado? Ou... Senhor, vamos arrumar a casa? É isso, irmão, é isso. A palavra é assim mesmo, é isso. Nós precisamos arrumar a casa. Precisamos nos preparar. E é justamente isso. Então, se você soubesse que Jesus viria a semana que vem, você então iria preparar essa semana, não iria? E por que não preparar? E por que não perdoar? E por que não amar? E por que não corrigir? Por que não mudar a rota? Por que não mudar os pensamentos? Por que não valorizar? Por que não amar? Vai esperar perder? Vai esperar perder? Porque já já nós não estamos mais aqui. As 5 nécias ficaram. Porque o noivo veio, as prudentes, juntamente com elas, se levantaram, ficaram prontas, só que não tinha azeite para o cortejo. Ou seja, essas 10 virgens, é algo maravilhoso que o Senhor Jesus, ele fez uma comparação com o quê? Com o casamento judaico. Então, as 10 virgens, elas serviam para quê? Eram virgens, né, donzelas, que elas representavam a pureza. E elas faziam o quê? Elas iam até o noivo ali e depois iam até as noivas. E elas levavam a noiva. Então, ela fazia um cortejo, uma procissão que eles dizem, um cortejo, levando a noiva. Era um momento especial naquela cidade e naquele local, um casamento. E ali, então, elas se preparavam para isso, elas se vestiam da melhor forma possível, eram pessoas respeitadas, eram pessoas donzelas, que justamente iria levar a noiva para entregar para o noivo. E ali, como o casamento era tarde para a noite, precisaria do quê? Das lâmpadas.
das luzes. E era um cortejo aonde elas iam, ou na casa do noivo, ou em outro local aonde eles iriam celebrar o casamento, elas iam. Então, aonde vinham aquelas 10 virgens, ali juntamente com a noiva, com as lâmpadas acesas, está dizendo que elas estavam vindo para um cerimonial, elas estavam vindo para o casamento, elas vinham trazendo a noiva para o noivo. E é algo maravilhoso, é algo que alegrava muito toda a cidade. Mas, então, por isso da importância, quando Jesus compara isso, que elas tinham a responsabilidade de fazer o quê? De estar com as suas lâmpadas acesas. Só que as nécias não se preocupou, se esqueceu disso, se preocupou com outras coisas. Talvez entre elas ficarem fofocando, fuxicando, imaginando como seria, não sei o quê, e esqueceu do quê? Do azeite. E aí, então, quando o noivo chegou, houve-se um larido, um grito, o noivo chegou, se preparem. Todas as 10 se levantaram. E aí, então, as chamas deveriam estar acesas do quê? Das suas lamparinas, das suas tochas. E aí, então, as outras 5 viu que estava apagando. E elas não poderiam ir no cortejo. Por quê? Com as luzes apagadas, eram 10 com 5 lâmpadas apagadas, então elas queriam pegar o quê? O azeite das outras. Pediu, ela falou, não, essa aqui é para nós, essa aqui vai servir para nós, para chegar até lá. Agora você então vai num local onde compra. E elas assim o fizeram. E justamente na saída delas, o noivo chegou. E quando o noivo chegou, só foi às 5. E aí então, o noivo abriu as portas, entraram todas e foram fechadas as portas. Quando fechou as portas, então quem está dentro, beleza, quem está fora não entra. Assim como Noé. Quem estava dentro da arca estava salvo. Quem estava fora estava morto. E ali então, o que aconteceu? Elas chegaram atrasadas, correndo, e o noivo ouviu isso do noivo. Ouvi essa palavra. Em verdade vos digo, que não vos conheço. Imaginou, irmão? A gente lutar, mas sem sabedoria, sem a unção, sem o azeite, sem o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo representa o azeite. Então elas não tinham o Espírito Santo nela. Por isso que elas apagou-se as lâmpadas. E aí então o Senhor olhou e não viu o Espírito Santo nela. É a mesma coisa quando Deus olha para nós. Quando Deus olha para nós, Ele vê o que em nós? O Espírito Santo. A terceira pessoa da Trindade está dentro de mim, está dentro de você. E é esse Espírito Santo que é o combustível que dá luz, que nos faz caminhar, avançar, é o combustível que nós precisamos. Então, você precisa, eu preciso manter as chamas acesas. Mas pastor, como é que eu vou manter a chama acesa? É orando, clamando, buscando a Deus, colocando o seu coração nas mãos do Senhor, colocando as tuas vontades, irmãos, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aqui tem pessoas aqui hoje que têm sonhos, que têm projeto, que querem realizar um projeto, mas põe algo no seu coração. Esse projeto que Deus colocou no seu coração. Talvez você pense que esse projeto é seu. Não é. Esse projeto é de Deus. Deus colocou um projeto no seu coração. Você pensa que é seu, mas é dele. Mas algo você tem que entender, que sem ele você não consegue realizar o seu projeto. Por isso que nós precisamos orar a Deus, colocar esses projetos que você tem nas mãos de Deus. Coloca ao Senhor, porque o Senhor sabe tudo, porque foi Ele que te deu, através de um sonho, através de um projeto, através de uma situação, que você está acreditando que vai dar certo. E vai dar certo. E vai dar certo. E vai dar certo. Porque é Deus que colocou em você. Porque você é um homem de Deus, você é uma mulher de Deus. Agora, o mais importante de tudo isso, nós estamos num mundo onde o inimigo não quer que isso dê certo na tua vida. Porque ele veio para matar, roubar e destruir. Ele não está feliz com o seu sucesso. Ele não está feliz com o seu casamento. Ele não está feliz com o seu relacionamento. Ele não está feliz com os seus filhos. Ele não está feliz com o seu trabalho. E ele vai trabalhar, fazer tudo o contrário, para que você não avance e não conquiste. Mas nós temos um Deus que Ele colocou em nós sonhos e projetos. Agora eu tenho que pegar os meus sonhos, os meus projetos e colocar na mão de Deus.
e diz assim: Senhor, que seja feita, não a minha vontade, mas a tua vontade, que ela é boa, perfeita e agradável. Se tem alguém que é bom, que te ama, que quer que seus projetos dê tudo certo, é Deus. Então nós temos que entregar para Ele, porque Ele vai fazer conexões, Ele vai trabalhar para que isso seja uma realidade na sua vida. Irmão, você não consegue enxergar. Vocês conseguem enxergar o que está do outro lado da parede? Não. Você consegue enxergar daqui 10 minutos o que vai acontecer? Você pode pensar, mas vai acontecer? Você não sabe. Você consegue enxergar o projeto de Deus para a sua vida? Não. Mas por isso que nós precisamos ter comunhão com Deus, colocar Deus em primeiro lugar, para que nós possamos ser homens prudentes, homens que verdadeiramente reconhecem o senhorio de Deus na nossa vida, para que você possa viver tudo aquilo que Jesus tem para você. E se Deus colocou no seu coração, pode pôr paz no seu coração, nada como um dia após o outro, nada como um dia. A Bíblia diz que há um tempo para todas as coisas, e há um tempo de você ser exaltado, há um tempo de trabalho, há um tempo de espera, há um tempo de tudo, diz o Senhor. Mas nós precisamos colocar a nossa vontade, o tempo de Deus, o kairós de Deus na nossa vida, e você não acelerar o processo, e você não cortar processo, sabe? A gente acelera, a gente corta etapa, a gente corta caminho. Não, vai na sua batida, faça o que tem que ser feito, realize do jeito que tem que ser, que você vai ver o que Deus vai fazer. É dessa maneira que Deus trabalha. Por isso que o Senhor está dizendo para nós: sejamos homens e mulheres prudentes e não nécios, porque nós vamos avançar, nós vamos conquistar tudo que Jesus conquistou na cruz, nesse tempo aqui. Você vai realizar ainda. Você vai casar, sabia? Vai. Você vai casar, sim. Lógico que vai. Você acha que não? Vai casar. Os jovens falam: mas Senhor, você vai voltar, eu nem casei ainda. Estou sonhando. Não é verdade? Eu não sei se o Palmeiras vai ser mundial, mas tenha fé, quem sabe? Tem fé, né? Então, tem fé que vai ter o mundial aí, quem sabe tenha, né? Mas eu digo o seguinte, né? Tem que ter fé mesmo. Glória a Deus. Mas é isso, irmãos, nós precisamos colocar a nossa vontade na mão de Deus. Nós precisamos verdadeiramente nos alegrar, saber que Deus está no controle de todas as coisas, mas nós precisamos estar preparados. Se prepare, querido, se prepare em nome de Jesus. Então, se você soubesse, a palavra é essa, se você soubesse que Jesus vai vir a semana que vem, você faria tudo isso, não iria acertar as contas, não iria se ajustar, não ia perdoar, não iria ser perdoado, não iria buscar a pessoa, não ia se ajustar. Então, por que não fazer então? Porque Jesus pode voltar amanhã, mas se você já tem no coração de se ajustar, de se acertar em todas as áreas da sua vida, aproveita essa oportunidade que Deus está te dando. Deus fala isso ao seu coração hoje. Hoje nós falamos muito da vinda de Cristo. E quando a igreja começa a falar isso, é que verdadeiramente Cristo está vindo. Eu tenho certeza disso. E Ele quer que todos nós subamos. Todos nós vamos subir. Você quer subir? Amém. Glória a Deus. Pastora, tem algum louvor? Já? Amém? Glória a Deus. Chamar os nossos levitas aqui para estar nos ajudando. E nós iremos já ministrar a ceia do Senhor. Mas que essa palavra, irmãos, verdadeiramente encontre moradia no seu coração. Se preocupe com coisas que você deve se preocupar. Não seja nécio, não seja nécio. Se preocupe com o que tem valor. E o que tem mais valor na sua vida se chama salvação. A salvação é algo poderoso, é algo maravilhoso, que nós devemos mantê-las nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém? Posso ouvir um glória a Deus? Ah,